Graça e paz a todos, louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, segunda-feira, dia 12, se não me falha a memória, uma bênção, louvado seja o nome do Senhor. Amados, estamos aqui com mais uma palavra de Deus, é um momento, amém? Um momento com Deus. Estou entrando agora, ainda cedo, não vou aguardar que entre alguém, mas já vou deixar essa palavra e aqueles que desejar ouvir vai estar aí nessa live na linha do tempo, amém? E vamos estar falando hoje de um grande homem de Deus, uma bênção, Josué. Josué é um homem de Deus, sucessor de Moisés, chamado por Deus, agraciado por Deus, ungido por Deus, cheio da presença de Deus, cheio da unção de Deus. Josué foi aquele que orou e o sol parou. Josué também foi aquele homem que dirigiu Israel por meio do Jordão. Quando eles foram passar, o Jordão se abriu, da mesma maneira que o mar se abriu, o Jordão também se abriu. Josué, ele batalhou por Deus. Teve muitas batalhas e ele foi um grande vencedor. Venceu guerras, venceu muitas batalhas, com exceção de uma batalha. Em Ai, a segunda batalha travada, Josué, ele perdeu essa batalha em Ai, na cidade de Ai. E teve um motivo muito claro da sua derrota. O problema da derrota de Josué foi por conta de um pecado, não dele, mas de um homem chamado Acã, que estava ali envolvido, fazia parte do exército de Deus e pecou, e por conta do seu pecado, ele trouxe uma derrota para o Israel de Deus. Essa passagem que vamos estar lendo se encontra em Josué, capítulo 7, do versículo 10 até o versículo 13, amém? Para quê? Para que a gente entenda que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus é amoroso, Deus é poderoso, Deus é fiel à sua palavra, Deus ele tem planos de paz e não de mal, mas também entre tantas características e tantos princípios de Deus, Deus ele tem um princípio que ele não muda, tá? Ele tem a sua santidade, não permite ele comungar com o pecado. Então, vamos entender que o cristão de hoje tem que viver a mesma vida dos homens de Deus do passado, de insantidade. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. O que Deus exigiu de Josué, exigiu de Caleb, de Moisés, de Israel, é o que Deus também vai pedir para nós, tá? Para mim e para você, para todos aqueles que em qualquer lugar do mundo invocam o nome do Senhor. Então é de suma importância, assim como o nosso corpo necessita de alimento, de pão, de água, assim o nosso espírito, para ter comunhão com Deus, necessita de santificação, santidade. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segue a paz com todas as pessoas, segue a paz. E a santificação. Por quê? Porque sem a santificação, ninguém, mas ninguém mesmo, verás a Deus. Então, amados, a santificação é de suma importância para todo aquele que invoca o nome do Senhor. Tá? Em Timóteo também ele diz que a santificação precisa estar ali. Tessalonicenses, o Paulo escreveu na igreja. Por quê? Porque aquele que professa o nome de Jesus Cristo, ele tem que se apartar do pecado, do mal. Mas olha o texto aqui e um momento histórico na vida de um homem de Deus, que foi, infelizmente, pego de surpresa. Havia ali no meio do exército dele um pecado e ele acabou perdendo uma batalha. E olha o que Deus fala para Josué. Josué, capítulo 7, versículo 10 em diante, diz assim, ó. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel
não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante deles, dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão tirar do meio de vocês o anátema, a coisa amaldiçoada. Levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos, porque amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de ti. Israel, diante dos seus inimigos, não vai poder resistir. Por quê? Porque pecou. Aí ele diz: até que tires o anátema do meio de vós. Então, olha o que Deus fala para Josué. Ei, Josué. Josué tinha perdido a batalha em Ai, agora ele está prostrado, clamando a Deus: Senhor, tem misericórdia, porque o Senhor entregou as nossas vidas na mão do inimigo. E aí Deus diz: por que você está prostrado? Israel pecou. Israel transgrediu os meus mandamentos. E é por conta desse pecado que Israel não vai ter força para vencer os seus adversários, para vencer a adversidade do dia a dia da vida. Então faz assim: santifica o povo e depois congrega o povo santificado, tira o pecado do meio do povo, porque em pecado vocês não vão vencer, porque eu não vou ser convosco, vocês vão estar debaixo de maldição. Aqui nós aprendemos nesse texto que todo aquele que peca está debaixo de maldição. Todo aquele que transgride os mandamentos de Deus está debaixo de maldição. E alguém pode dizer: pastor, mas nós estamos na nova aliança. Só que o princípio, o alicerce, o fundamento de Deus não muda. Não muda. O que Deus pediu para Israel é a mesma coisa que Deus pede para a igreja: santidade. Olha, o que está em Levítico está em 1 Pedro. Seja santo, porque eu sou santo. Seja santo em toda a vossa maneira de viver, porque aquele que vos chamou é santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, versículo 15, 16 e 17. Vai falar da necessidade de uma vida de santidade. Assim como Deus falou para Israel: se houver pecado, não há vitória. Não há vitória sobre o mal, não há vitória sobre a enfermidade, não há vitória sobre o adversário, não há vitória. Mas olha, Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: ó, sujeitai-vos a Deus, resiste o mal, e o mal vai fugir de vós. Então você resiste, né? Você se sujeita a Deus, resiste o mal vai fugir de você. O que é mal? Tudo aquilo que vem afligir a sua alma vai fugir de você. O que vai fugir de você? O próprio anticristo, com a sua legião de demônios, vai fugir de você. As enfermidades vai fugir de você. Vai se cumprir na sua vida o que está escrito em Marcos 16, que os sinais vão seguir aqueles que seguem a Cristo, a Deus. Se pegar alguma coisa mortífera, né? Se comer alguma coisa mortífera, não vai fazer mal. Se uma serpente vir picar, não vai fazer mal. O inimigo vai sair da tua presença. Os sinais vão seguir os que acreditam. E os que acreditam vai cumprir a palavra de Deus. Então aqui, Deus ele diz para Josué: ó, em pecado vocês não vão vencer os adversários, porque vocês vão estar debaixo de maldição. Eu não vou ser contigo até que você tire o pecado. Amados, e alguém pode perguntar: o que é pecado? Pecado, como está escrito, é a transgressão da lei. Não podemos ir além do que está escrito. E também não podemos tirar o que está escrito. Não? Então, olha, tanto Deuteronômio 4, versículo 2, como também Provérbios 30, versículo 6, diz que não podemos tirar nada da palavra de Deus e não podemos colocar nada na palavra de Deus. Temos que ser fiel a ela, viver o que ela nos ensina, para ter uma vida de vitória. Não é um toque de mágica, não é uma oração que vai mudar a sua vida, né? Mas é o cumprimento da palavra de Deus que vai. Olha, nesse período que estamos vivendo,
onde Deus está provando os cidadãos do mundo com esse vírus, o que ocorre? Ocorre que precisamos muito de Deus. Precisamos viver Hebreus 10, 38. O meu justo vai viver da fé. É pela fé. Então você precisa realmente estar na palavra. Por quê? Porque também em João, capítulo 9, versículo 31, está escrito assim, ó. E sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas Deus ouve todo aquele que obedece a sua palavra. A este Deus ouve. Então fica claro, tanto aqui em Josué 7, do 10 ao 13, que Deus não vai estar com o pecador, que peca, como está lá também em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Aqueles que pecam de forma voluntária. Por quê? Porque existe pecado que é para a morte. E existe pecado que não é para a morte. Seja um ou seja outro, deve haver o quê? O arrependimento. Provérbios 28. Todo aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança as misericórdias de Deus. Mas aquele que insiste no pecado vai cair no mal. Então, se estamos cometendo um pecado que não é para a morte, temos que se arrepender também. Levíticos fala de um pecado chamado pecado da ignorância. A pessoa peca, mas ela não tem consciência do pecado. Não importa. Quando ela compreender que ela cometeu um pecado, quando vier na mente dela, não, eu pequei, ou o que eu fiz foi errado, ela precisa agora consertar, fazer expiação desse pecado. Como? Invocando o nome do Senhor, confessando o seu pecado e o abandonando, redimindo-se. Então, aí vai voltar para a comunhão do corpo de Cristo, vai estar bem com Deus. Então, assim, sabemos também que o salário do pecado é a morte. A morte. Então, está pecando, está morrendo. Mas antes de morrer fisicamente, vai morrendo o que? Espiritualmente. Vai matando os sonhos, vai matando as oportunidades de vitória que tem. Então, a pessoa realmente tem que se apartar do pecado. Tem mesmo, tá. Mas o que é pecado, pastor? Primeiro, pecado é a transgressão da lei. E a lei. E tem uma outra coisa, amados. Eu vou abrir aqui em Provérbios, porque isso aí pode acontecer. Provérbios capítulo 6, pode acontecer com qualquer um. Qualquer um, por falta de vigilância, pode cometer esses pecados aqui. E olha, infelizmente é um dos pecados que mais ocorrem na igreja de Deus. Atrapalha a vida do cristão. Tipo, Deus fez planos. Jeremias diz, olha, que quando o homem for mal, e ele se arrepender, então Deus iria tratar com ele, lançando o mal sobre ele por conta dos seus pecados, mas ele se arrependendo, Deus também sente compaixão e muda a sua sorte. Agora Deus, em vez de tratá-lo, Deus, em vez de deixá-lo no estreito, destruí-lo, Deus agora vai abençoá-lo. Mas se o homem de Deus fizer tudo direitinho, daqui a pouco ele começa a pecar, agora Deus, que tinha prometido fazer o bem para ele, Deus vai trazer para ele, sobre ele agora, o mal. Por quê? Porque está escrito. Na tenda do justo vem a paz de Deus e pousa. As bênçãos de Deus vêm ali, pousa e permanece. Na casa do ímpio vem também a maldição, pousa e permanece. Até que ele mude de atitude. Até que ele reconheça Deus como Senhor. E tem uma coisa que nós, como igreja, cristãos, temos que vigiar muito, amados. Mas muito, muito mesmo. Olha, Provérbios capítulo 6, do versículo 16 ao 19, diz assim, ó. Essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Tem 6 coisas que Deus olha e Deus odeia. Quando Deus vê em nossas vidas, Deus odeia aquilo. Deus não fica bom conosco. Deus não fica bom com a igreja. Olha só, versículo 17. Primeiro, olhos altivos. O cristão ele não pode ser tomado de um orgulho. Eu sou melhor nisso, eu sou melhor. Não, não pode. Deus odeia isso. O cristão ele tem que ser o quê? Humilde. Ele tem que ser aquebrantado. Ele tem que ter um coração aquebrantado. Coração aquebrantado, Deus não rejeita. Tá? Olhos altivos é a primeira coisa que Deus odeia. Língua mentirosa, a pessoa mentir.
Deus odeia. Mãos que derramam sangue inocente, Deus odeia. O coração que maquina pensamentos perversos, pensar mal dos outros, Deus odeia. Pés que se apressam a correr para o mal, pessoas que ouvem uma coisa aqui, já corre ali para anunciar para um, para anunciar para o outro, e vai semeando o mal. Deus odeia. Essa é a quinta, Deus odeia. A sexta, testemunha falsa que profere mentiras. Não viu e está dizendo que viu. Não viu e está propagando mentiras. Fala, olha, aconteceu isso. Não, não viu. Essas coisas Deus odeia. E a sétima que Deus abomina, uma coisa que Deus não suporta. O que semeia contenda entre os irmãos. Uma pessoa chegar para outra e falar, cuidado com fulano, cuidado com ciclano. Então essas coisas Deus odeia e Deus abomina. Quando isso ocorre, o que acontece? Deus, ele vira o rosto para não ver a oração da pessoa, para não ouvir a oração da igreja. Porque às vezes dentro da igreja se torna um grupinho aqui e outro grupinho ali. Um é a favor de uma situação, outro grupo é a favor da outra situação, e fica um grupo pelejando com outro grupo. Aí vai acontecer o que Jesus falou: o reino dividido não subsistirá. E aí vai ser um problemão para quem está vivendo essa situação. Por quê? Porque é crente, porque não falta culto, porque está na igreja todo o tempo, porque ora, porque oferta, porque dizima, mas a vida não muda. A vida não muda. Por quê? Porque está debaixo de uma maldição, está debaixo de um pecado, está vivendo situações que Deus odeia, que Deus abomina. Então, amados, foge da aparência do mal. Qual é o tipo de conversa que você pode ouvir de um irmão a respeito de outro? É isso, ó. Irmão, irmã, fulano está numa situação assim, está difícil. Vamos orar por ele, vamos interceder por ele, vamos conversar com ele, vamos aconselhar a ele, vamos jejuar por ele. Esse tipo de conversa agrada a Deus. Mas o tipo de conversa, fulano não muda, fulano está fazendo errado, olha lá, ainda tem oportunidade na igreja. Isso é abominação aos olhos do Senhor. Fugindo dessas coisas, diz Paulo a Timóteo, você está preparado para o arrebatamento da igreja. Você vai estar preparado para ser vaso de honra na casa do Senhor. Deus vai te escolher para impor a mão sobre outras pessoas e abençoar. Foge dos falatórios. É isso que Paulo ensina a Timóteo, pelo Espírito de Deus. É isso que Paulo ensina a Tito, pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que o Espírito Santo de Deus nos ensina também através das epístolas paulinas, do Evangelho e também das profecias, dos profetas. Então, amados, olha, entenda, vocês são de Deus. A igreja é realmente de Deus. Assim como Josué também é de Deus. Sempre foi de Deus, mas sofreu derrota por conta de um pecado, por conta de transgredir o mandamento. Deus havia dito: vocês vão destruir Jericó, vocês não vão pegar nada de lá, nem ouro, nem prata, nem roupa, nem nada. Nada. E aí Acã foi lá e pegou uma capa babilônica e um elmo de ouro, e enterrou na sua tenda, que Deus viu. E por conta disso, na segunda batalha, que era a conquista de Ai, eles perderam aquela batalha e Deus se manifestou para Josué dizendo: enquanto não tiver o pecado, eu não estou com vocês. Enquanto não tiver o pecado, vocês estão debaixo de maldição. Enquanto não tiver o pecado, olha, não vou dar vitória para vocês. Santifica o povo e assim tira o pecado e aí eu vou ser com vocês. Assim também, a palavra de Deus diz: sem santificação ninguém verá a Deus, nem aqui, nem na eternidade. Tá? Então é muito importante você como homem de Deus, você como uma mulher de Deus, você como jovem de Deus, ancião, já de cabelos encandecidos, se voltar para Deus, entender que a palavra de Deus é verdade, é a única forma de escapar do mundo, é a única forma de viver as promessas de Deus, é guardando a palavra de Deus. Nunca aumentando
nunca diminuindo, vivendo ela como ela o é, a ponto de não amar a sua vida. Lembra de Cedraque, Mesaque e Abdenego? Quando o rei diz, se prostra diante da minha imagem, vou mandar tocar a flauta, o adufo, o saltério, e quando você ouvir o som dos fones, da flauta, então vocês se prostram e adoram a minha imagem. Só que um dos mandamentos é, não se prostrarás diante de imagem de escultura. Só que o rei disse, se vocês não se prostrar, eu vou lançar o corpo de vocês vivos aí dentro dessa fornalha. E a resposta deles foi, ó rei, uma coisa é certa, o nosso Deus é poderoso para nos salvar das tuas mãos e também nos salvar do fogo da fornalha. Se Deus quiser salvar, Ele vai nos salvar. Se Deus não quiser nos salvar, nós vamos morrer. Mas uma coisa é certa, não vamos transgredir o mandamento de Deus. Não vamos nos prostrar diante da tua imagem. Foi algo tremendo. O que aconteceu? O rio os lançou dentro do fogo. Mas porque eles amaram a palavra de Deus, creram na palavra de Deus, o fogo não teve poder sobre eles. O fogo não os consumiu. Daqui a pouco o rei teve os seus olhos espirituais abertos e disse para alguém que estava do seu lado, lançando os 3 dentro da fornalha, eu estou vendo 4, e um tem o aspecto dos filhos dos deuses, Jesus ali na fornalha. Então, o que acontece? O cristão tem que ser fiel até a morte, é o que está escrito, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O cristão não pode ser fiel de forma limitada até aqui ou até ali, não. O mandamento é, o que o Evangelho nos ensina o que as cartas do Apocalipse nos ensina ser fiel até a morte. Não podemos transgredir. A transgressão da palavra de Deus nos afasta de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo, cheio da graça de Deus, ele transmite da parte do Senhor para a igreja. Ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Aí ele faz uma pergunta para aqueles que acreditam no Evangelho. Quem é que pode nos separar do amor de Deus? Quem é que pode? Ele diz, nada. Nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem largura, nem altura, nem profundidade, nem mortandade, nem espada, nem fome. Ele diz, nada poderá nos separar do amor, nem a morte, nem a vida. Nada vai poder nos separar do amor de Deus. Então, quando a palavra de Deus diz, nada temas, não temos assombro noturno, não tema peste que assola ao meio-dia, não tema mortandade, não é para você ter medo. Não é para você ter medo da morte, não é para você ter medo do inferno, não é para você ter medo dos principados, das potestades, não é para você ter medo de vírus, não é para você ter medo. Não é para você temer um homem que só pode matar o corpo e não pode fazer mais nada, mas é para você temer a Deus, que ressuscita os mortos, que tem um livro no céu chamado o livro da vida, e quem estiver escrito nesse livro vai ter a salvação eterna, vai viver pelos séculos dos séculos com Deus. Não vai mais existir morte, nem enfermidade, vai ser como no princípio, lá no paraíso, mas de uma forma diferente, com o corpo transladado, isso é, com o corpo igual dos anjos de Deus. Vai ser algo tremendo. Por isso, igreja, vale a pena sim largar o mundo, vale a pena sim largar o pecado, vale muito a pena dizer não para a nossa própria vontade. Lembra do Evangelho? Lembra do que Jesus falou? Se alguém quiser, se quiser, é livre arbítrio, não é forçado não. Se alguém quiser vir após mim, seguir a mim, chegar na eternidade junto comigo, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Então, não é fácil. Mas se você ama Deus, crê em uma eternidade, olha, siga Jesus, pegue sua cruz, não desista. E não acredite nesse evangelho hoje da facilidade. Não, Jesus não pregava o que muitos estão pregando hoje.
Ah, é fácil. Não, não é fácil não. Olha o que Jesus diz. No mundo passareis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqui Deus vai nos abençoar com graça. Deus vai nos proteger. Deus vai até nos usar como vasos. Deus vai te usar sim para abençoar pessoas, para orar e interceder por pessoas, até para impor as mãos em pessoas e curar. Isso não é privilégio de pastor, de presbítero, de evangelista, de profeta. Isso não é privilégio de apóstolo. Isso não é privilégio dessas pessoas. É graça derramada sobre a igreja. É a igreja, não importa se é pequeno ou se é adulto. Está lá, aquele que crê em mim, sinais seguirão. É qualquer um. A diferença do pastor, de um ministro, é que ele foi ungido e consagrado para o ministério de governo. E a igreja tem a mesma unção do pastor, mas não de governo, mas a de realizar prodígios e milagres, como foi o caso do diácono Estevão. Ele era diácono, mas fazia grandes maravilhas pelo poder de Deus. Então, quero dizer, entrega a tua vida, santifica muito. Por quê? Porque quando vier as batalhas, você vai ter a alegria de ver com teus olhos. Né? Como o Senhor disse, porque carecidamente me amou, colocá-lo-ei no alto retiro por amor do meu nome. Então, vai cair 1.000 à tua direita, 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ficar atingido, você nunca vai ser atingido. Deus promete isso. Deus promete ressurreição, promete vitória, promete unção, mas para quem? Para aqueles que entram na verdade. Amém, amados? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o local onde você pisar os teus pés. Como ele disse para Josué, aonde colocar a planta do teu pé, eu vou tenho dado. Somente não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, mas cumpre todos os mandamentos que o meu Senhor Moisés te ordenou. Para quê? Para que você seja vitorioso nessa vida. Você vai passar por grandes lombadas, mas guardando a palavra, você vai ser vitorioso. Vitorioso sobre todas as coisas, sobre todas as situações. Você vai vencer. Guarda a palavra. A única forma de vencer esse mundo é guardando, crendo e guardando a palavra. Amém? Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe aqueles que você coloca no altar do Senhor por meio da oração, os de perto e os de longe. Que Deus te unja com poder mesmo. Acredite, o poder está sobre você. Está lá, em 1 João 2. Existe uma unção sobre você. Então você pode ser realmente um vaso nas mãos de Deus. Então seja, principalmente nesse momento. Principalmente nesse momento, amém? E que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, desde agora e para sempre. Até mais.